A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Esse é o nosso primeiro programa dentro desse novo ano e eu oro e espero que a graça do Senhor, a graça do Pai esteja com você, em meio à sua família, em meio a tudo aquilo que você faz. Eu quero estar usando um texto da palavra do Senhor aqui, nesse primeiro programa do ano, do livro de Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 29, verso 11, onde o Senhor nos traz uma palavra de alento, dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa aqui é uma palavra profética para você, é uma palavra do Senhor, é uma palavra de Deus para o seu coração. Para você entender melhor essa palavra, você precisa compreender o contexto onde ela foi pronunciada, onde ela foi escrita. Ela está no contexto de uma carta, um conteúdo de uma carta enviada aos exilados na Babilônia. Você precisa lembrar e entender um pouco da história, que a nação de Israel ela fora deportada para a Babilônia já a partir do ano de 597 a.C., sendo o auge da deportação o ano de 587 a.C. Então, essa primeira leva das pessoas inteligentes, dos nobres, daqueles que poderiam render no país estranho, essa primeira leva foi levada nesse primeiro tempo de 587 foi o auge da deportação. E se você olhar no versículo de número 4 desse capítulo 29, se você tiver uma Bíblia e puder apanhar, eu vou te dar um dado interessante aqui. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei. A autoria da deportação foi o Senhor, foi o próprio Deus. E eu sei que quando isso chega no nosso ouvido, parece uma crueldade sem tamanho. Como que Deus vai permitir uma barbaridade daquelas? Como que Deus foi permitir que o seu povo amado, o seu povo eleito, o seu povo escolhido fosse escravizado em uma nação cruel, em uma nação idólatra? Como que Deus poderia permitir uma coisa dessa? Mas é isso que está escrito. Foi o próprio Deus, o autor do exílio. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você que pode parecer um pouco assustadora. Nada absolutamente acontece sem o consentimento, a permissão ou a vontade de Deus. Até mesmo aquilo que nós achamos que é um caos, até mesmo aquilo que nós achamos que é uma atrocidade, a maior das barbaridades, como diz o gaúcho. Até mesmo isso, Deus está no controle. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Senhor. Ele tem um plano e ele tem um propósito. Para um bom entendedor, meia palavra basta do que eu estou dizendo. Eu não estou querendo gerar polêmica, mas eu quero gerar ânimo no seu coração. Deus, ele tem uma palavra de ânimo no meio de uma situação complicada, numa hora difícil. Nos versículos 5 e 6, se você olhar no texto, nesse capítulo 29 de Jeremias, Deus tem essa palavra de ânimo e diz que a vida continua. Guarda o que eu estou te dizendo, a vida continua. A vida não acabou para você, a vida não acaba aqui. Mesmo com tudo o que está acontecendo, com todo o cenário no nosso Brasil, a palavra final ainda continua sendo daquele que está assentado no trono. É essa palavra que eu tenho para dizer para você. Esse Deus, ele prometeu no versículo de número 10 que o tempo, vamos dizer assim, da deportação seria um tempo
com data para começar e uma data para terminar. Claro que 70 anos, como ele estabeleceu, era muito tempo, 70 anos de despatriação, 70 anos de dor, 70 anos de sofrimento, 70 anos longe de parentes, de familiares, 70 anos longe das suas terras, das suas propriedades, muito tempo. Mas ele deu um tempo para começar e deu um tempo para terminar. No verso 11, que eu li para vocês, Deus disse, olha, eu não penso mal para vocês. De alguma forma, abra o seu coração para que essa palavra entre. Eu não penso o mal para vocês. Eu não tô pensando mal. Eu não quero que vocês sofram. Eu não quero que vocês passem por tudo aquilo que vocês estão passando. Então, como que isso poderia ser uma coisa boa? Se Deus está dizendo que isso era uma coisa boa que eles estavam... Como isso pode ser uma coisa boa, sair da sua terra? Como pode ser uma coisa boa sair da sua pátria? Como pode ser uma coisa boa perder a sua renda? Como pode ser uma coisa boa ser escravizado por um governo sem escrúpulos, um governo estranho? Como pode ser isso uma coisa boa? Gente, Deus estava pensando o melhor para o seu povo. Cativeiro, humilhação. O que Deus estava fazendo com aquela nação? Deus estava tratando com o orgulho deles. E são essas coisas que me assustam um pouco, sabia? Se eu posso abrir meu coração. São essas coisas que me assustam como igreja no Brasil, sabia? E se Deus estiver tratando com a igreja, essa igreja ensimesmada, essa igreja corrupta, essa igreja que só pensa em favores, essa igreja que só quer conquistar e angariar coisas materiais e esquece do pobre, esquece do necessitado, esquece daquele que está sofrendo. E se Deus estiver tratando com a nossa nação brasileira, uma nação que empinou o nariz, uma nação soberba, uma nação que se desviou dos caminhos do Senhor, e se? São coisas que eu tenho me perguntado, são questionamentos que eu tenho levantado na minha madrugada quando eu não consigo dormir. Eu fico me perguntando, Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor está preparando para o seu povo? Lembra, Senhor, que o Senhor tem gente fiel, que o Senhor tem gente consagrada, o Senhor tem gente séria no meio da sua igreja. Lembra disso, Senhor? Então eu fico me perguntando o que Deus está fazendo, se Ele resolveu tratar com aquele povo, porque o povo estava longe do Senhor. Ele fala nesse texto, e se você quiser ler ele na íntegra depois... Vocês me abandonaram, o Senhor falou. Vocês me deixaram, vocês me trocaram por outros deuses. No versículo seguinte, no verso 12, que nós não lemos, diz assim, então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esse então, ele é sintomático. Ou seja, Deus está dizendo, olha, vocês vão para a deportação. Vocês vão perder a sua pátria, vocês vão perder a sua terra. Então... me invocareis, então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esse então é sintomático. Sabe, gente? A dor, ela não só nos ensina a gemer, mas a dor, ela nos leva para o braço do Pai. Eu entendo que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos chorando, nós lembramos que há um Deus. Nós lembramos que há um Senhor. Até mesmo o mais ferrenho dos ateus, quando passa por alguma injúria, alguma coisa, ele fala, ai meu Deus. A gente lembra que há um Deus nos céus. Então Deus está falando, olha, vocês vão me buscar e vão me achar quando? Quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu estou lendo o texto de Jeremias capítulo 29, versos 12, 13 e 14. Gente, que coisa interessante. Deus está dizendo, quando vocês estiverem no aperto, quando vocês estiverem nessa situação, se sentindo órfãos, se sentindo desprotegidos, largados, vocês vão passar a orar a mim. Vocês vão me buscar, vocês vão bater na minha porta e eu vou ouvi-los, eu vou ouvir vocês. Vocês vão me achar, e o que eu acho interessante é o que eu li no verso 14, eu vou fazer mudar a vossa sorte. Então deixe-me dizer uma palavra para você. Há esperança. Há esperança. Ainda há esperança. Se nós buscarmos a face do Deus Todo-Poderoso, como eu imagino, que vai acontecer como nunca houve na história do nosso Brasil. Eu vou repetir.
Nós vamos passar a buscar a face de Deus, a face do Senhor, como nunca a igreja buscou na história desse país. As pessoas vão, pela madrugada, ao meio-dia, à noite, as pessoas vão estar buscando a face do Senhor. Por quê? Quando as coisas apertam, para onde que nós corremos? É como a criancinha. Ficou difícil, ficou complicado, ela corre para o braço do pai, ela corre para o braço da mãe. Então nós sabemos o endereço, não é? Sabe o que acontece? O diabo quer que você pense o contrário. E aí, a gente fica ouvindo, vamos dizer assim, os profetas da desesperança, ou os profetas da desgraça, que de manhã cedo já estão de plantão, o telefone toca, aonde você vai, no mercado, no trabalho, o profeta da desgraça, o profeta da desesperança, e pior de todos, é o profeta da zombaria. É aquele que zomba, aquele que escarnece e começa a dizer, onde é que está o Deus de vocês? Onde é que está o Senhor de vocês? Vocês não confiaram tanto em Deus e olha o que está acontecendo. Eu preciso dizer para você que Deus, Ele sempre pensa o melhor para nós. Deus nunca pensa o pior. No meio do caos, no meio da bagunça, no meio da dificuldade, Deus tem essa palavra profética. Eu fico imaginando o profeta Jeremias no contexto e na situação em que ele estava vivendo. O povo sendo despatriado, o povo sem esperança. E de repente lá no meio, entre aspas, surge o pastor Jeremias. E o pastor Jeremias tinha que ter uma palavra diferenciada, ele tinha que ter uma palavra de ânimo. Que palavra? Inventar palavra? Gente, as pessoas não são bobas. Nós não vivemos num mundo de idiotas, nós vivemos num mundo de gente que pensa, que reflete, que tem argumentos. Então aquele profeta, ele precisou chegar com uma palavra diferenciada. Talvez, quem sabe, você esteja vivendo nesse momento uma situação parecida, similar, com essa em que a nação de Israel estava vivendo. Talvez você, da mesma maneira, esteja se sentindo abandonado, largaram você, né? Talvez você, como muitos que chegam para mim e falam, olha, eu fiquei sozinho. Os amigos, aqueles que eu achava que eram amigos, me abandonaram. Nós temos muitos amigos de presença. Nós temos, como se fala na gíria por aí, amigo de copo. Mas o amigo que está junto na hora que a coisa aperta, aquele amigo que chora junto, que não tem vergonha de chorar, que não tem vergonha de passar pela humilhação quando você está passando por um problema. São esses amigos. São esses amigos que nós procuramos, são esses amigos que nós temos. Esses amigos que extraem, de alguma maneira, não sei explicar isso, gente, extraem de nós o nosso melhor. Não sei se você já se sentiu assim em situações onde você estava lá embaixo, deprimido, triste, e de repente chegou aquele amigão do seu lado e ele só botou a mão no seu ombro. Eu lembro de um irmão querido que desistiu de viver, não queria mais trabalhar, estava numa situação muito complicada, falou que não queria mais saber nada da igreja, e eu disse, tá bom, muito bem, desliguei o telefone. O que eu fiz? Peguei o meu carro, toquei a campainha, ele olhou na porta e falou assim, é o senhor? Abriu a porta, não me olhou na cara, sentei com ele à mesa. Pasmem vocês, 4 horas. Eu fiquei sentado por 4 horas. Eu não abri a minha boca. Eu fiquei ali sentado lá daquele camarada, daquele irmão querido. E aí ele fala no final, você ficou 4 horas sem falar nada, você não vai falar nada? Eu falei, eu não vim aqui para falar. Eu vim aqui para ser presença. E às vezes é tudo aquilo que a gente precisa. Alguém que seja presença na nossa vida, alguém que esteja do nosso lado quando nós choramos, quando nós sofremos, quando recebemos uma notícia triste, uma notícia ruim. Eu faço questão de estar com as pessoas no meio das suas dores. Mesmo que eu não tenha uma exuberante palavra ou alguma palavra de consolo, de conforto, mas o simples fato de estar junto já resolve o problema. Nós precisamos de presença, e eu rogo a Deus para que nesse ano você seja uma pessoa de presença dentro da sua casa. Que você, marido, seja a presença forte para sua esposa. Que você, pai, você, mãe, seja uma presença forte para os seus filhos.
nós precisamos estar juntos, nós precisamos nesse momento nos agarrar, juntar as pessoas que nós amamos, ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, entender que o nosso Deus é um Deus de presença, entender que o nosso Deus um dia deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou o céu para estar entre nós na pessoa de Cristo. Eu sempre cito uma frase do pastor Aguiar, nosso líder nacional por muitos anos, aonde ele dizia: em Jesus, Deus ganhou pernas. Na pessoa de Cristo, Deus tabernaculou, Deus habitou entre nós. E é essa presença que nos basta. Talvez você esteja se sentindo assim abandonado. Corra para Deus. Conte com o seu amigo. Melhor ainda, seja você o amigo. Seja você a presença que as pessoas tanto desejam e tanto esperam. Talvez você esteja num cativeiro, como muitos. O cativeiro da dor, por exemplo. O cativeiro da enfermidade. O cativeiro de ter que depender de uma lista de remédios. Eu tive 3 infartos e quase tive um quarto há poucos dias atrás. E eu olhei para aquela lista de remédio que eu estava tomando e eu fui até a minha médica e falei assim: olha, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver dependendo de química. Eu não quero viver disso. Ah, mas o senhor precisa porque não sei o quê. Eu falei: dá um jeito. Deve existir algum jeito de reduzir essa lista. Talvez a gente esteja lá com as nossas lutas, com os nossos remédios, com os nossos vícios, talvez com rancor no coração, com mágoa, com ressentimento, talvez com a obra do maligno, talvez no cativeiro do desânimo. E, quantas pessoas que vêm para mim, que eu encontro, com quem eu converso, que falam assim: eu tô para baixo, eu tô desanimado, eu vou desistir. Os dias que nós temos vivido como igreja, todo esse contexto do nosso Brasil, né? Enquanto alguns euforicamente festejam uma falsa segurança e uma falsa vitória, uma falsa paz, nós, cristãos autênticos e verdadeiros, sofremos zombaria, escárnio, sofremos. E o que nós fazemos? O que nós vamos fazer numa situação como essa? As lutas que nós passamos, seja no trabalho, seja na igreja, seja nos nossos relacionamentos familiares, e essas lutas que nós passamos com pessoas, ainda que você esteja, entre aspas, acostumado a tudo isso, Deus está pensando algo bom, algo lindo, algo maravilhoso ao seu respeito. Deixa eu repetir de novo. Ainda que você esteja passando por qualquer uma dessas situações ou circunstâncias que eu tenho ventilado aqui, ainda assim, Deus tem algo maravilhoso, algo bom, algo lindo, algo estupendo pensando a seu respeito, como estava pensando na nação de Israel. Ainda que demorasse, Deus estava pensando em algo bom. O mesmo Deus que faz a ferida ou que permite a ferida é o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que sara. Deixe-me repetir. O mesmo Deus que faz, ou o mesmo Deus que permite, que tem coisas que entram na vontade permissiva do Senhor, o mesmo Deus que faz, ou o mesmo Deus que permite, é o mesmo Deus que cura e o mesmo Deus que restaura. Quero que você creia nisso. O mesmo Deus que permitiu as circunstâncias na nação de Israel estava já trabalhando para produzir o livramento para eles. O seu último estado será melhor do que o seu primeiro. Ah, pastor, mas da onde que o senhor tira um negócio desse? Bem, eu tiro da história daquele homem registrado na Bíblia que mais sofreu, que foi Jó. Jó estava vivendo uma vida tranquila, uma vida regalada, de muitos bens, de muita fartura, a família ao lado, os filhos, a esposa. E um dia o inimigo chega e fala assim: não é à toa que ele teme ao Senhor, porque ele está coberto de bens, ele está regalado e tal. O inimigo fala para Deus. E Deus então permite que o inimigo toque nos seus bens, nas suas coisas, mas não permite que toque na sua vida. E então a Bíblia começa a relatar que Jó, ele foi perdendo gradativamente as pessoas, as coisas, até que fica ele só.
purulento, bichado, cheio de pústulas, cheio de ferida por todo o corpo. A mulher dele olha para ele e fala assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. E nem assim ele abandonou a sua fé e a sua confiança no Senhor. E então nós vamos lendo o livro de Jó. E eu sempre aconselho que quando você ler o livro de Jó, comece lendo o capítulo 42 primeiro. Porque se você for ler como ele está relatado, você fica em choque. Eu falei, mas como? Como que Deus permite que um servo dele passe por tudo aquilo que passou? Aí você lá no final, no capítulo 42, no verso de número 12, você vai ver que Deus, ele muda a sorte de Jó de maneira que o seu último estágio se torna melhor do que o primeiro. Só Deus para fazer isso. Multiplicou os seus bens, restituiu a sua família, restituiu a sua dignidade. E é essa palavra que eu tenho para dizer para você. Não se desespere. Não desanime. O nosso Deus ainda continua sendo o Deus da história. Ele ainda continua com todas as coisas no controle de suas mãos. Ele está controlando a minha vida, está controlando a sua vida, está controlando a vida do nosso Brasil. O nosso estado final vai ser melhor do que o nosso estado original. É palavra de Deus para você, é palavra profética para a sua vida. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer por esses textos da tua palavra que não são textos inventados, fabricados, mas são textos inspirados pelo teu Espírito Santo e que neste momento nos enchem de vida, de ânimo, que nos trazem força, encorajamento para viver este ano de 2023. Eu oro, Pai, para que a tua graça, para que a tua presença, a tua bênção esteja em cada lar, em cada família, e que não lhes falte o ânimo que vem da tua palavra, que não lhes falte a tua presença em meio à sua casa, em meio ao seu lar. Eu oro, Deus, sobretudo pela tua misericórdia sobre a nossa nação brasileira, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente querida, maravilhosa, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel.
preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo